Primeiro, nós vamos começar falando dos benefícios do PEI, Programa de Enriquecimento Instrumental, que potencializa as estruturas cognitivas, afetivas e sociais e atribui o desenvolvimento de competências para o século XXI. Então, a gente não vai falar exatamente de conteúdos específicos, mas a gente vai falar das habilidades de aprendizagem e de inteligência, levando em consideração que a afetividade é um dos elementos importantíssimos para a aprendizagem. As atividades previstas com o PEI possibilitam ao participante aprimorar e desenvolver várias competências e habilidades. Os benefícios, então, vão ser... O primeiro benefício que a gente elencou aqui foi o autoconhecimento. Todas as ferramentas de PEI, todas as páginas de PEI podem ser utilizadas junto com o objetivo de alcançar o autoconhecimento. Como isso acontece? Enquanto a pessoa está fazendo o trabalho, ela, então, vai... se observar, perceber como ele está funcionando e vai entender melhor o seu próprio processo e vai se reconhecer dentro desse processo. Um outro benefício é o controle da impulsividade. O que a gente está acostumado a ver? Aquela pessoa que se programa, vai tentar fazer as coisas e naquele momento da execução não executa da maneira mais apropriada e muitas vezes nem da maneira com que planejou. O PEI vai ajudar, então, essa pessoa a controlar essa agitação, controlar esse nervosismo, controlar. Um dos clientes meu falou que ele ficava angustiado, agoniado, foi a palavra que ele usou. Então, diminuir essa agonia para conseguir fazer o trabalho passo a passo, tranquilamente, alcançar os resultados que objetiva, né? Outra é a comunicação. A comunicação como habilidade de escuta, de expressão de ideias, de interpretação e de argumentação. Então, o PEI, ele vai, em cada das suas páginas, a gente tem como pedir para que o mediado esteja observando a forma com que ele produz aquela comunicação. E mais do que isso, a habilidade dele também escutar, para estar conseguindo, então, aprimorar os seus próprios conhecimentos com a percepção da interpretação do outro também e agregando isso ao seu próprio conhecimento. A flexibilidade mental e a capacidade para entender diferentes pontos de vista. Aqui, mais do que um perceber que o número é 9 e outro perceber que o número é 6, eles também vão perceber juntos que, dependendo da posição de cada um, dependendo do ponto de vista de cada um, a interpretação do outro não está errada, mas simplesmente diferente. E aí ele pode estar agregando essa nova forma de enxergar, né, no próprio forma dele também enxergar. Então, a verdade, o que é a verdade? É você entender vários pontos de vista e agregar o seu. Então, você não só olhar por uma posição, mas por várias. Então, aqui a gente vai mostrar que o PEI, ele também beneficia o autocontrole e a capacidade de lidar com as emoções. Quando você está fazendo uma página, muitas vezes, aquele mediado, ele é chamado para observar como ele está se sentindo, o que aconteceu naquele momento, qual foi a interpretação que ele deu emocional, como ele vai poder estar... como ele vai estar articulando aquela emoção, como ele vai estar reagindo àquela emoção. Então, isso vai ser um dos estudos que vai permear as atividades do PEI. A autoestima e a autoconfiança. Por quê? Porque, quando a gente está trabalhando o autoconhecimento, né, e a gente está trabalhando habilidades cognitivas, o PEI vai fazer com que a pessoa entenda melhor todo o seu funcionamento e aí entenda em que situações ela deve usar determinadas estratégias, que situações ela pode melhorar, quais são as situações que ela não tem tantas habilidades, para que ela, então, escolha as melhores formas de lidar com aquela situação. Então, é bem interessante no sentido que esse autoconhecimento vai fazer com que ela
se permita ou não fazer determinadas atividades, melhorar outras, tá? Aumentando a autoconfiança e a autoestima. Essa página aqui é muito legal porque ela vai tratar da empatia. A empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas é tentar se sentir como o outro. Então, por exemplo, esse leãozinho aí, ele não quer só enxergar de cima, ele quer se sentir como uma girafa, né? Como a girafa se sentia, qual seria as experiências de vida da girafa. E aí, com essa empatia e até mais, uma capacidade de compaixão, porque muitas vezes a gente tenta se colocar no lugar do outro, a gente tenta sentir como o outro, a gente conhece a vida do outro, um pouco da vida do outro, tenta interpretar, mas nem sempre é possível entender completamente como o outro funciona. Então, ter uma certa humildade de entender que nem sempre a gente vai entender, mas a gente pode aceitar que o outro é daquela maneira, né? Resolução de conflitos, porque determinados momentos a pessoa tem aquilo que ela quer, o outro também quer alguma coisa, e o interessante não é ficar lutando sobre isso. O PEI vai ajudar, então, a gente a conciliar esses objetivos, essas metas, para que os dois alcancem os melhores resultados. A capacidade de resolver problemas. Então, a gente vai organizar todo um processo mental e a criança, a pessoa, né, que vai ser o mediado no PEI, ela, então, vai conhecer o próprio processo de aprendizagem, como ele funciona. Vocês vão ver nessa live que nós vamos falar de várias habilidades cognitivas, várias operações mentais, e nessas operações mentais, nós vamos estudar elas perfeitamente. Então, o que é um raciocínio lógico, o que é um silogismo, o que é uma analogia, para que a pessoa saiba realmente executar aquela habilidade e, sabendo executar e organizar, saiba também resolver os problemas. Colaboração e trabalho em equipe, que é muito importante. Hoje em dia, né, tudo é feito, praticamente tudo é feito em equipe. A colaboração é muito importante nesse sentido, e essa também é uma das habilidades desenvolvidas com o PEI. Metacognição. Metacognição é muito legal, gente, porque o PEI, o conteúdo do PEI não é necessariamente matemática, português, geografia. É a própria capacidade de pensar. Então, a gente vai descobrir como a gente pensa, qual é o nosso funcionamento. Então, é o aprender a aprender. E aí, poder observar a nossa forma de aprender e incluir e ampliar esses esquemas para que a gente consiga aprender cada vez mais e melhor. Raciocínio lógico, acho que todo mundo tem uma noção bastante interessante, já conhece isso, né? A memória e o pensamento crítico, que são elementos da cognição que também serão beneficiados com o programa de enriquecimento instrumental. Bom, tem uma capacidade que eu considero assim, muito importante e que tem que estar presente, inclusive, em cada sessão de PEI, que é a transcendência. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz uma atividade, ela está lá, ela se planejou para fazer essa atividade, ela conseguiu fazer essa estratégia, então ela analisou todo o processo, fez a estratégia dela, marcou tudo direitinho, mas na hora de executar, ela ficou apressada, ela ficou agoniada, lembra quando eu falei do cliente? Pois é. E ela cometeu erros. Então, ela vai pensar sobre o próprio processo. E ela pode chegar a uma generalização. Eu coloquei uma aqui para vocês, por exemplo. Quando eu sigo a estratégia, consigo controlar minha impulsividade e tenho melhores resultados. Mas ela fez isso numa atividade do PEI, numa página de PEI. O que vai acontecer? A gente vai para além disso. Então, ela vai ter que aplicar em uma situação completamente diferente daquela em que ela descobriu esse princípio. Ela vai aplicar, por exemplo, num dever de matemática, onde ela tem que executar com trabalho, com cuidado, cada parte do trabalho, cada parte da equação, fazer tudo na ordem certa para conseguir obter resultado. Então, essa é a transcendência, é um dos benefícios do PEI. O PEI, ele é dividido em PEI 1, PEI 2 e PEI básico. Hoje aqui nós vamos falar no PEI 1
que pode ser chamado também de Standard 1, e o PEI 2, que também pode ser chamado de Standard 2. O primeiro instrumento é organização de pontos. Vamos observar esse instrumento aqui. Ó. Ele promove, esse é um dos exercícios do instrumento, tá, gente? Ele promove no indivíduo a necessidade de estabelecer relações entre objetos, fatos, ideias em um sistema significativo. Então, veja bem, a pessoa vai ter que desenhar os peixinhos ali, mas como encontrar esses peixinhos? Para encontrar esses peixinhos, ela vai ter que planejar, ela vai ter que primeiro analisar os pontos, analisar o modelo, descobrir algumas dicas, algumas formas, o passo mesmo, a estratégia mesmo para conseguir encontrar os peixinhos no quadro dos pontinhos, tá? Então, para isso, ela tem uma sequência de questões que ela vai ter que descobrir, que ela vai ter que organizar, tá? Nesse sentido, o que acontece com a organização de pontos? Ele vai trazer à tona todo um funcionamento mental. Ela vai descobrir todo um funcionamento nesse primeiro instrumento, que vai ser, então, uma base, né, para que ela venha a descobrir muitos outros, vamos dizer, tentáculos desse funcionamento. Então, ela vai descobrir aqui um centro de funcionamento, uma base inicial, para depois se ampliar com os outros instrumentos. Um outro instrumento é o de percepção analítica, tá? Vamos olhar só essa figura do lado aí. O que ela parece? Ela parece, vamos dizer aí, uma bala de coco? Ela parece algodão? Ela parece neve? Não, gente. Ela é a pipoca. Ela é um pedaço mínimo da pipoca. Então, esse instrumento, ele ajuda o indivíduo a analisar, sintetizar um todo e suas partes, fazendo o uso da representação mental, da projeção virtual, proporcionando melhor compreensão da realidade. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa vai perceber se aquela parte que ela está observando representa realmente o todo, se aquela parte ela é uma parte fragmentada, que não dá ideia do todo, ela vai perceber quais são as características de cada parte. Então, a percepção analítica, ela vai dar uma ideia para a gente de cada parte de um todo e de como encontrar as partes. Então, de como perceber se uma parte é parte ou é todo. É parte de quê? Ela é todo de quê? Né? Então, uma pipoca é um todo dentro da vasilha, mas a vasilha também é um todo de várias pipocas. Então, tudo isso vai ser pensado e vai ser discutido no instrumento de percepção analítica, sempre buscando analisar a parte e o todo. Um outro instrumento que é muito importante no PEI é o instrumento de comparação. Um instrumento de comparação, ele vai estabelecer relações que conduzem a um pensamento abstrato, porque implica na organização e integração de informações para a construção de um sistema coordenado e significativo de pensamentos. Então, vamos pensar o que é comparar. Comparar é você observar, no mínimo, duas coisas, né? E descobrir algo em comum sobre elas e ver as características. Vamos pensar em como a gente aplica uma comparação. A gente aplica uma comparação quando a gente vai no self-service. Você vai lá, você chega, você olha aquele balcão enorme. Muita gente, o que faz? Já pega o prato e já sai escolhendo ali. Vamos ver. Quando chega lá no final, o que vai acontecer? A pessoa vai olhar aquele tanto de coisa gostosa, muitas vezes os últimos podem ser mais apetitosos, e ela já encheu o prato. Então, qual seria um pré-requisito para fazer uma boa comparação? Você conhecer tudo que você fez, tudo que você tem, né? Todas as características de todos os elementos que você tem para fazer uma boa comparação. E nesse instrumento, a gente estuda a comparação em si, a operação mental de comparar, como a gente estuda as palavras que envolvem isso, e nesse momento do estudo das palavras, a gente vai estudar também o nível de generalização, o nível de abstração da questão. A gente vai estudar
também elevar esse nível de abstração. Então, as pessoas vão descobrir se uma atividade ela tem um nível de abstração mais baixo ou mais alto, e até de complexidade também. Então, esse instrumento é muito interessante, ele é a base para... A comparação é a base para quase todas as operações mentais. Então, uma pessoa que não faz uma boa comparação, na verdade, ela pode estar comprometendo, por exemplo, o raciocínio lógico e outros processos cognitivos que são mais elevados do que a comparação. Um outro instrumento que a gente vai trabalhar muito é o instrumento de classificação, né? É um dos instrumentos de PEI. É um instrumento muito interessante em que a pessoa tem que estar preparada, ela tem que entender completamente o processo de comparação para estar fazendo a classificação. Por quê? Porque ela vai precisar comparar primeiro. Vamos ver as bolinhas aqui, ó. Ela vai precisar comparar as bolinhas brancas com as bolinhas pretas para saber como ela vai separar em grupos. O que é a classificação? Então, é organizar objetos, fatos, ideias em classes ou categorias, facilitando o processo de armazenamento de informação e a otimização das operações mentais lógicas, como raciocínio lógico, analítico, silogístico, tá? Então, esse processo é muito interessante e esse instrumento especificamente, ele vai então dar oportunidade da pessoa entender como funciona a classificação, mais do que isso, buscar esquemas em que ela pode expressar aquela classificação de uma maneira clara e objetiva, para que ela possa olhar aquele esquema e entender qual foi a classificação feita. Ela vai aprender a buscar critérios específicos para classificar de acordo com seus próprios objetivos, tá? E existe uma página nesse instrumento que eu acho que é uma das mais belas, na verdade são duas, as mais belas do PEI, que é classificação de emoções. Então, é um momento muito interessante em que vamos mediar várias emoções, vamos descobrir o que significam aquelas emoções, qual a intensidade daquelas emoções, se uma emoção passando uma intensidade maior ou menor, se ela continua com o mesmo nome, se ela muda de nome por causa de uma intensidade maior ou menor. E nesse momento as pessoas são mais capazes de perceber como elas funcionam, e eu gosto muito de aplicar esse instrumento com os pais, porque é um instrumento de extremo em que as pessoas vão mostrar os seus valores, né? Eles vão ficar explícitos ali. Então, nesse momento, essa mediação com os pais, ela vai ampliar o sistema de referência do filho em relação ao que o pai entende que é cada emoção. É absolutamente linda, são lindas, maravilhosas essas páginas, mas com certeza o PEI tem muitas outras muito bonitas também,